Bora, Fel, para as últimas novidades do Corinthians direto lá do CT Joaquim Grava. O Timão vai fazer a última preparação antes da decisão contra o Cruzeiro. E comenta aí se você já tá ansioso para a semifinal da Copa do Brasil. E corintiano que é corintiano, acredita até o fim que o Timão possa chegar a essa final. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Nenhuma informação, todas mais relações, bora pro vídeo. Contra o Corinthians. E o Edu Afonso é quem chega com a gente trazendo as informações no time de Dorival Júnior. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glau? Como é que você tá? Grande beijo pra você, pra Mari, um abração pro Jailson e pro Fã de Esportes. Tô aqui em meio a essa garoa de verão, que é quase uma chuva no CT Joaquim Grava. Tá rolando agora um trabalho de vídeo da comissão técnica do Dorival Júnior com os jogadores. É o último vídeo ali, uma preparação, um olhar mais atento aos pontos fortes do adversário de amanhã, que é o Cruzeiro. Aí vai ter um treino rápido de campo aqui no CT. 14h o time deixa o CT, vai pro aeroporto de Cumbica, chega em Belo Horizonte um pouquinho depois das 4h e no hotel por volta das 5h, e a ESPN vai estar lá no hotel com a Lili Nascimento recepcionando o Corinthians. Bem, time que vai pegar o Cruzeiro nessa semifinal é muito diferente do que empatou no primeiro turno do Brasileirão, 0-0 aqui em São Paulo. O time jogou num 4-4-2, foi combativo, dominou parte da partida, e mais diferente ainda do que perdeu de 3-0 recentemente há 2 semanas no retorno do Brasileirão, quando jogou num 3-5-2 com meio de campo aberto, facilitou demais as coisas para a equipe mineira. O que a gente tem de novidade? Alguns jogadores que foram preservados no final de semana na rodada contra o Juventude, né? O goleiro Hugo Souza, o Bidon, Gustavo Henrique, esses jogadores nem participaram. Alguns entraram no decorrer da partida, como Mateuzinho e Ranieri. O Memphis jogou pouco mais de 30 minutos, tá ok, tá pronto, tá liberado. E Yuri Alberto e Garro, aí sim é que residem, digamos, 2 pontos de interrogação. Pelo treino de ontem, os dois estão recuperados das suas respectivas lesões e vão para o jogo. Se 100% ou próximo a isso, a gente não sabe. E se o Corinthians tiver os dois, provavelmente a gente vai ter um Corinthians com muita concentração de volantes no meio de campo. Ranieri, primeiro volante, aí tem muita gente brigando por 2 vagas ali. Tem o André, tem o Maico, tem o Carrilho, tem o Martínez, tem até o Bidon. O Garro seria o 4º homem de meio de campo e os 2 atacantes. E uma linha de 4 formada atrás com o Mateuzinho, com André, com também o jogador Gustavo Henrique e com o Matheus Bidu. Então é esse um provável Corinthians. Claro que esse treino de agora é que vai definir muita coisa em relação à equipe do Dorival Júnior. Por falar em convidados, o Maicon falou sobre a esperança da torcida, que a torcida do Corinthians acredita nessa possibilidade de título na temporada, seria o segundo, e o goleiro Hugo Souza falou sobre não relacionar o jogo da semana retrasada pelo Brasileiro com esse pela Copa do Brasil, que é decisivo. Vamos acompanhar. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa a nossa mentalidade, e nós sabemos que os nossos torcedores acreditam em nós. Não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar, a gente tem que demonstrar, porque a gente passou muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Eu acho que o momento agora é a gente focar no que a gente controla, trabalhar muito, e entrar naquele jogo com o espírito do que o corintiano pede. A gente foi jogar lá contra eles, na verdade, com muitos desfalques. E agora é uma situação totalmente diferente, o time totalmente mais... todo mundo pronto para jogar, todo mundo apto para jogar, todo mundo bem fisicamente, e com certeza o contexto é totalmente diferente, até porque, como a gente acabou de falar, a Copa para a gente tem sido de uma forma bem diferente do que foi o campeonato. A gente tem conseguido se portar de uma forma que a gente consegue jogar e ser melhor que os nossos adversários. Essa última frase, ou a penúltima frase, todo mundo apto a jogar, dá muita esperança, Glaucio e companheiros, que Garro, Yuri Alberto e Memphis vão formar o trio de ataque titular do Corinthians contra o Cruzeiro. Volto com vocês. Valeu, Edu. A gente segue contigo também, acompanhando essa terça-feira do Corinthians. Corinthians se prepara para a partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pela semifinal da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior poupou os principais jogadores nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, contra Juventude e Fortaleza, para ter todo o elenco em boas condições físicas. O Timão deve ter algumas novidades. O atacante Yuri Alberto e o meia Rodrigo Garro
treinaram nesta segunda-feira e podem estar à disposição na partida. A situação da dupla vai depender da evolução nos próximos dias. Memphis Depay, que voltou a atuar contra o Juventude pelo Brasileiro depois de se recuperar de um problema no joelho direito, deve ser titular. O volante Maicon e o goleiro Hugo Souza concederam entrevista coletiva e falaram sobre a decisão. Eu acho que o jogo de Minas vai ser um jogo extremamente mental. Acho que a nossa equipe não pode haver erros. Infelizmente é a Copa do Brasil. Qualquer mínimo detalhe a gente às vezes escapa a classificação. Não coloco a equipe deles como favorita. Eu acho que a gente chega no mesmo nível. Apesar do Campeonato Brasileiro deles foi melhor que o nosso. Mas nós também ganhamos o Paulista e eles não ganharam o Mineiro. E a gente chega com essa casca. A gente tem essa consciência e sabemos que nós podemos vencer e avançar essa fase de semifinal. Os jogos de Copa são talvez nossas melhores atuações tenham sido nos jogos de Copa. E é isso que a gente vai valorizar, porque eu acho que essa casca tem trazido isso pra gente. E a gente entra em campo para jogar muito, muito certo do que a gente quer e não vai ser diferente agora. Depois de uma campanha ruim no Brasileiro, em que terminou na 13ª posição, o Corinthians aposta todas as fichas na Copa do Brasil. Se avançar de fase, encara o vencedor de Vasco e Fluminense na final. Caso seja campeão, além de terminar o ano com mais uma taça, a equipe alvinegra ainda vai conquistar uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O mandante Cruzeiro, nesta quarta-feira, desde a classificação para a semifinal, tem 54% de aproveitamento. 16 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. Já o Corinthians, 44% de aproveitamento nesse período, 16 jogos também, 6 vitórias, mesmo número do Cruzeiro, só que foram 3 empates e muito mais derrotas. 7 derrotas no período, incluindo uma contra o próprio Cruzeiro, né, Zupac? E aí é a lembrança que fica. Foi um chocolate que poderia ter sido uma goleada maior ainda, porque o Cruzeiro mandou naquela partida. Vira a página, agora é mata-mata, é Copa do Brasil, esquece ou aquele jogo entra em campo também? Aquele jogo assustou muito, né, quando a gente pensa na prévia desta semifinal de Copa do Brasil, mas particularmente esse elenco do Corinthians tem mostrado a capacidade de virar essa chave, e isso não é uma boa notícia o tempo inteiro, porque ao mesmo tempo que serve de alento para agora, para esse duelo semifinal contra o Cruzeiro, reforça a impressão de um elenco, e essa é uma expressão que o torcedor tem dito muito, um elenco que escolhe jogo. Eu não sei se é exatamente uma questão de escolha, mas para mim tá muito claro que esse time do Corinthians, ele tem um nível de mobilização maior para os jogos grandes. Ele consegue se mobilizar bem para os jogos grandes. E é nisso que se apega o torcedor, porque quando a gente olha para o que foi o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro e o que foi o Campeonato Brasileiro do Corinthians, a gente vê uma distância muito grande. E eu nem falo pela reta, pelos 2 últimos jogos, o fato do Corinthians ter terminado, ter caído para 13º lugar no campeonato, é consequência também de Corinthians ter abandonado os 2 últimos jogos do campeonato por causa da Copa do Brasil, e para mim foi uma decisão corretíssima. Então essa foi a consequência. Mas o Cruzeiro é um time muito mais confiável do que o Corinthians. O que o torcedor espera é que o Corinthians de quarta-feira seja o Corinthians das oitavas de final contra o Palmeiras, das quartas de final contra o Furacão, das finais do Campeonato Paulista, um Corinthians que a gente viu menos durante a temporada, mas como disse o Hugo, goleiro, nos principais jogos em que foram requisitados, tirando competições continentais, esse time mostrou. Então fica essa dualidade que é o que mantém o Corinthians competitivo para os jogos contra o Cruzeiro, quarta e domingo. Os 2 times vão para a última rodada com seus times reservas, poupando jogadores, e parece que é isso. Eu lamento pelo Campeonato Brasileiro, né, que na última rodada chega com tantos times poupando jogadores, né, ou para dar férias, ou para se concentrar para a Copa do Brasil. Agora, Brelha, a pergunta tá na tela. O Corinthians, não só pelo empate com o Juventude, mas antes também, jogos ruins, né? Sim. Muita gente falou, agora o Corinthians vai se preparar para a Copa do Brasil e pode usar até como treinamento. A pergunta tá na tela. Corinthians chega em baixa para a semifinal? Chega como foi em boa parte da temporada, inconstante. E desse Corinthians, pode-se esperar, como o Zupac falou,
2 grandes jogos de semifinal, mobilizado, intenso, mas ao mesmo tempo o torcedor corintiano pode esperar o que viu no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Um time engolido no meio-campo, o Dorival até ressaltou isso, o que aconteceu ali no Mineirão não vai se repetir nesse jogo de mata-mata. Ficam as lições. E não pode se repetir, porque se tomar 3-0 no Mineirão de novo, o jogo praticamente acaba. Até o 2-0 já é quase que uma liquidação aí da fatura. Sim, pois é. O Corinthians tem de jogar no Mineirão de uma forma muito diferente, repensar o meio-campo. O Dorival ali, para mim, foi muito apegado ao que funcionava nos últimos jogos, principalmente com uma linha de 3 zagueiros e não necessariamente ao que o Cruzeiro iria oferecer. Então já teve a prévia de tudo que o Cruzeiro é capaz. E do lado do Cruzeiro, é um time que chega muito mais leve. Já ter a vaga na Libertadores, já ter feito essa missão via Campeonato Brasileiro, dá ao Cruzeiro uma responsabilidade menor. Óbvio, o Cruzeiro não vai desejar menos que o Corinthians, mas é fundamental não jogar a pressão para o outro lado. E acredito que o Leonardo Jardim, técnico experiente, um técnico que arrumou o Cruzeiro ao longo da temporada, vai jogar com isso também. Colocar o Corinthians sempre numa posição de ser o protagonista, de obrigação maior. E o Cruzeiro adora jogar em contra-ataque, o Cruzeiro tem repertório sim para jogar com a bola, mas tem muitos jogadores para fazer transição ofensiva, como o Christian, como o Arroio agora, que foi uma grande incorporação do time. Então, hoje, o Cruzeiro já era favorito para esse confronto. Hoje, chega ainda mais favorito, mas por ser em jogos de mata-mata, tá em aberto, tudo pode acontecer, mas o Corinthians vai precisar jogar muito, mas muito mais do que tem jogado para conseguir eliminar o Cruzeiro da Copa do Brasil. O Luiz Fabiano falou que o Corinthians, tem uma mesmo todo atrapalhado, pode conquistar o seu segundo título do ano na Copa do Brasil? Depois do que você viu nas últimas partidas do Corinthians, Fábio Luciano, o que te leva a acreditar, além da mística da camisa, do Corinthians no mata-mata ser um time que sempre complica para o adversário, de ter uma torcida espetacular, que o Corinthians possa ser campeão da Copa do Brasil? Eu vou me apegar aí que a gente falou durante quase todo o ano, que os 11 do Corinthians é um bom time. E não escolhendo o jogo ou se entregando como o torcedor corintiano merece, eu acho que esse time pode produzir, assim, sabe? Se você olhar do Hugo até o Yuri Alberto lá na frente, são bons jogadores. Mas, por exemplo, o Garro e o Yuri Alberto, que até treinaram hoje e tem boas chances de jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira, na quarta e no domingo também, né? Mesmo jogando, não vão jogar nas melhores condições. Sim. Isso não muda um pouquinho? Muda pro lado do Corinthians, muda também pelo momento do Cruzeiro, porque se a gente olhar friamente, né, porque pelo que o Cruzeiro vem apresentando e o Corinthians, fica muito complicado. Mas eu acho que o Corinthians tem condições, né, tem um bom time, bem organizado, com a intensidade que se pede, eu acho que vai conseguir ou pode conseguir fazer frente a esse Cruzeiro tão forte assim, Play. Eu acho que é a expectativa do corintiano também, né? Eu, assim, olhando, acho que o Corinthians voltar vivo pro jogo... Voltar vivo é perder de pouco? Perder de pouquíssimo. Perder de pouco. Até perder de pouco. Aí eu acho que fator arena, eu acho que a atmosfera, eu acho que os últimos jogos decisivos do Corinthians jogando em casa, até com relação a título paulista, enfim, a classificação também na Copa do Brasil, é isso, Play. Se o Corinthians entrar como tem entrado nos jogos do Brasileiro, na maioria dos jogos, corre grandes riscos de sair de lá com um resultado que não vai conseguir reverter em casa. Mas olhando para o elenco, pela capacidade, pela boa organização que o Dorival pode fazer com esse time, vai voltar vivo, pode voltar vivo pro jogo na arena e aí as coisas tomam um outro corpo. E não seria loucura, de repente, descansar esses caras num primeiro jogo, assim, que a gente sabe da intensidade do Cruzeiro jogando fora de casa. Então você, de repente, poupar um Garro num jogo fora de casa, preencher um pouco mais o meio-campo com um cara mais de força, de repente abrir mão um pouco mais do jogo mesmo e saber jogar uma fase de mata-mata como essa e voltar vivo, como o Capita falou pra arena, porque aqui é muito forte. O jogador do Cruzeiro sabe também que jogar na arena não é fácil, é ao lado do torcedor do Corinthians. Eu acho que é nisso que o torcedor do Corinthians se apoia nesse momento, porque quando a gente falou sobre isso, né, quando oficializou
os jogos da Copa do Brasil pós-Campeonato Brasileiro, o torcedor corintiano ficou feliz, né? Por poder recuperar seus principais jogadores, usar as últimas rodadas como um treinamento e realmente isso não aconteceu. O Corinthians fez um final de campeonato muito ruim, que acabou até tirando a confiança para essas semifinais. Mas é isso, é ir lá fazer um jogo de igual para igual com o Cruzeiro, saber que vai ser muito difícil, né? Já teve um exemplo que tomou 3 outro dia, jogando no Mineirão contra o Cruzeiro, e voltar vivo e jogar com o apoio do seu torcedor. O Corinthians tem que se apegar em 3 situações, Pirra. Eu vou dar minha opinião aí, que eu também não sou... Uma, ganhou do Palmeiras Duas vezes? Muito mais favorito, 2 vezes. Aliás, o Corinthians enfrentou o Palmeiras 4 vezes esse ano em jogos eliminatórios, nem gol tomou. Não perdeu nenhuma. E os 11 é um time competitivo, sim. Quando tá ligado, é um time um bom time, que tem chance de ganhar de qualquer um. E em casa a torcida do Corinthians, é difícil até eu falar isso, porque pra mim não é uma coisa... Nem fala muito, não. Não tomou gol na Copa do Brasil ainda, né, Pri? Acho que o Corinthians não tomou gol na Copa do Brasil Mas ainda. o Corinthians em casa é muito forte, então é um time perigoso. E se fizer um bom jogo fora de casa, tem muita chance de vencer o E Cruzeiro. Luizão, tudo bem, esse jogo que vocês citaram agora, o 3-0, foi o Fabinho que citou agora, o Cruzeiro jogou demais. Muito bom. Mas não tem sido a tônica do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tá tão estável assim. Eu acho que ele não começou tão estável, né? Ele teve um momento ali que não tava tão bem, depois o Léo Jardim... Começou pessimamente o campeonato. Conseguiu dar a volta. Depois houve uma reação tremenda. E na qual, contra as equipes do G4, ele sempre performou bem. Sim. Se não vantagem, fosse, inclusive, sobre Flamengo e Palmeiras. se não fosse os pontos que perdeu para as equipes que estavam abaixo, até estava brigando para título. Então vai pegar um Cruzeiro muito forte. Vai pegar um Cruzeiro que no campeonato de 70 pontos, com a sua torcida. Eu acho que a imagem que o cruzeirense tem é a imagem da maneira com que jogou, né, contra o Corinthians naquele jogo. Lógico que o cruzeirense sabe também que tem que fazer um bom resultado, porque jogar no campo do Corinthians não é fácil. Mas eu acho que o Corinthians está forte. Se eu tivesse que colocar, eu colocaria ali uns 60, 70, 30. 70, 30? Eu tô vendo o Vocês acham que... Gostamos. Agora cresceu. Não, é pro Cruzeiro, não é pro Corinthians. Não, Corinthians, ele falou. Não, Cruzeiro. Não, é isso. Corinthians com 30 que fica forte. Agora Não, mas eu já tava pegando esse 70% Agora o do percentual Luizão. da outra semi. Ô, fiel, olha a besteira que o Luizão fala, mano. 70% de chance pro Cruzeiro, mano. Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem. Copa do Brasil é outra coisa, mano. Copa do Brasil, Corinthians mostra sua força. Só olhar os jogos aí na Copa do Brasil. O que mais me chateia, mano, é torcedor. Eu nem sei se é torcedor do Corinthians, né? Às vezes os caras criam um perfil falso pra meio que se filtrar. Mano, os caras não acreditaram no time, cara. Não acreditaram na força do Corinthians. Ou às vezes até torcer pro time não passar pra final. Cara, que torcedor é esse, cara? Vai torcer lá pro Flamengo, então, Palmeiras, Mirassol, vai lá, pô. Vai lá torcer aqui. Quem é corintiano vai torcer. Não tem essa, mano. Corintiano não torce pra jogador. Corintiano torce pro Corinthians. Aprenda isso pra vocês aí que estão começando a torcer agora, mano. E pra mim, tanto faz quem tá em campo. Quem vai jogar, a gente só pede raça. Perder, cara, não tem problema perder, mano. A gente não vai ganhar todos os jogos no ano. Perder é normal, é do futebol, do esporte. Então a gente vai torcer pra caramba, acreditar. Amanhã vai ser um jogo duro. Eu espero que o Dorival não entre com esses 5 zagueiros atrás. Porque toda vez que entra com essa M de formação, toma gol pra caramba, perde, joga mal. Entra no 4-4-2, cara. Faz o feijão com arroz. Então é isso, mano. Amanhã aqui, coração vai estar a 1000. Tentar trazer esse joguinho pra no Química Arena. Um empatezinho, cara, o apresentador ali, um bom resultado é uma derrota? Por pouco? Vai se ferrar, mano, na moral. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.